Gente, tudo bem? Eu sou a Ju, essa é mais uma aula de literatura e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura contemporânea, né? A gente acabou o modernismo, né? Depois de vários vídeos. Aí agora a gente vai falar sobre o que tem acontecido num cenário mais atual. Reparem que um cenário mais atual começa nos anos 50. Então, assim, né? Bastante, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Então, hoje a gente vai focar na literatura dos anos 50 aos anos 80, que já é literatura contemporânea, e depois, na próxima aula, na parte 2, a gente vai falar sobre o que está acontecendo num cenário mais recente, né? Pegando dos anos 80 para cá, que também são 40 anos, então também é bastante tempo, né? Mas espero poder dar um panorama mais recente para vocês. Mas então vamos começar do começo, vamos começar nos anos 50. Qual o contexto histórico, né? O que está acontecendo no Brasil? O governo do Juscelino Kubitschek, né? Muitos de vocês devem conhecer vários governos populistas, né, que passaram pelo Brasil nessa época. O do Kubitschek é o mais famoso, que é a ideia dos 50 anos em 5, né? 50 anos de desenvolvimento em 5 anos, que era o mandato da época. Então, ele em 5 anos de mandato ia fazer o Brasil evoluir 50 anos, é o que ele prometeu. Com isso vem a construção de Brasília, né, como a nova capital do Brasil, muita urbanização e industrialização, né? E depois disso, né, depois desse período do populismo, vai acontecer o golpe militar em 1964 e a ditadura vai durar até 1985. Então, a maior parte da literatura contemporânea, 50 a 80, vai se passar na ditadura, né? Então, vamos lá. O concretismo foi uma das principais expressões da literatura contemporânea, né? A poesia concreta, ela se passa em um ambiente urbano, no ambiente das cidades. Dialoga muito com os gêneros textuais, anúncio, outdoor, propaganda. Ele brinca muito com esses gêneros, né? Ele faz um jogo de palavras e imagens. O que isso significa? Bom, uma das coisas que a literatura contemporânea fez foi abolir o eu lírico, os versos e as estrofes. O autor contemporâneo do concretismo, ele não está mais interessado em tanto falar de si, falar dos seus sentimentos. Ele está mais interessado em passar uma imagem. Então, é por isso que vai ter esse jogo de palavras e imagens, tá? Muitas vezes o poema, sem a forma dele, ele não diria nada. Ele só diz por causa da forma dele. Então, é por isso, eles gostam de usar as palavras para formar imagens. Isso é a poesia concretista. Jogo de sonoridade também, ele vai usar três figuras de linguagem, né? São figuras de som, que são as aliterações, assonâncias e paronomásias. Aliteração, repetição de uma consoante, por exemplo, o peito do pé de Pedro é preto, repetiu o P várias vezes. Assonâncias, que é a repetição das vogais, a água, azul, enfim, não tô conseguindo pensar num exemplo, mas tipo isso, vai repetir o A várias vezes, ou o O várias vezes. Então, isso é uma assonância, e é uma paronomásia, que é quando você usa duas palavras parecidas, você usa elas tipo uma do lado da outra, muitas vezes palavras que não têm nada a ver, a única coisa no significado, mas a única coisa que elas têm em comum é o som. O som é parecido. Tipo, faca e maca. Não tem nada a ver o significado. Só que a palavra meio que combina uma com a outra. Como eu já falei, eliminou o lírico versus estrofes. E aí isso ficou conhecido como poema objeto. Os principais nomes são o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos. Dessa vez eles são irmãos, porque o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, muita gente acha que são irmãos, mas não são.
só coincidência, mas esses aí de Campos são irmãos sim. E o Décio Pinhatari, tá bom? Os três vão formar um trio, eles dão até um nome pro trio e fazem muita coisa juntos e tudo mais. Eles são os idealistas da poesia concretista no Brasil. Então, primeiro esse aí do Décio Pinhatari. Provavelmente você já conhece, porque já vi em muitos livros didáticos esse exemplo. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Esse poema não fala nada. Ele brinca com os sons, né? De certa forma, ele fala alguma coisa, né? Ele fala, tipo assim, beba Coca-Cola e babe cola não é bem a mesma coisa, né? Mas ele faz uma, tipo, pense bem e tudo mais. Mas enfim, não vou analisar muito porque tenho medo de falar alguma besteira, para ser sincero. Tem esse outro do Augusto de Campos, que ele é mais simples, dá para entender melhor, né? Olha a forma dele. Pluvial, 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 fluvial. E aí ele começa a fazer a palavra fluvial. O que é pluvial? Pluvial tem a ver com chuva e fluvial tem a ver com rio. Então, o que ele mostra? Que o pluvial, chuva, e tá vendo que o pluvial tá escrito assim e parecem gotinhas de chuva caindo? E depois desse pluvial vai se tornar fluvial, que vai se tornar um rio. Então, tá vendo? E o rio tá assim, o fluvial tá assim, né? A palavra completa. Tá deitado. Ou seja, cai a chuva, vira um rio. Simples, né? Tem esse outro, que é do José Paulo Paes. O José Paulo Paes ele é um escritor assim, bem complexo, porque ele não se encaixa tanto em nenhum movimento. Ele fez coisas que pareciam modernismo anos 20, misturou muito, então é difícil classificar ele. Mas esse aí é uma parte de um poema maior que se chama Ode à Perna Esquerda, porque ele perdeu a sua perna esquerda. Uma ode é um poema homenageando alguém ou alguma coisa. No caso, ele está homenageando a perna esquerda, porque claro que ele sente muita falta dela. Então, eu gosto dessa parte, porque essa parte é bem concretista, ele brinca com os sons. Como que é esse poema? Esquerda, direita, direita, direita. Nenhuma perna é terra. E aí, você pode reparar que esse poema ele tem um ritmo. O ritmo dele é o principal. Esquerda, direita, esquerda, direita, direita, direita. Nenhuma perna é eterna. Ou seja, ele estava fazendo o som dele andando. Esquerda, direita, esquerda, direita. Depois que ele perdeu a perna, ficou direita, direita. Nenhuma perna é eterna. E se vocês olharem a própria composição do poema, parece uma pessoa que tem uma perna só. Tipo, como se a parte que está escrito direita, direita, direita formasse uma perna, e a parte que está escrito esquerda, esquerda fosse só como se fosse o quadril, sem a perna. Então, é isso. Eu acho bem interessante esse jogo de sons que ele faz. Ok? Poesia marginal. A poesia marginal, ela é um movimento muito interessante que aconteceu principalmente durante a ditadura, né? Porque eles queriam burlar o sistema da ditadura, porque você sabe, tinha censura e tudo mais. Então, eles não podiam publicar tudo. Além disso, eles também queriam burlar o sistema editorial, porque era muito caro, né? Muito difícil publicar um livro, nem todo mundo tinha acesso. Então, o que que eles faziam? Eles queriam que o leitor tivesse acesso. Então, eles mimeografavam os seus livros, né? Passavam naquele mimeógrafo, sabe? Que tinha cheiro de álcool e tudo mais. Enfim, não sei se todo mundo aqui que vai ver essa aula conhece, né? Porque algumas pessoas são mais novas assim, mas eu acho que a maioria sabe o que que é um mimeógrafo. Então, eles faziam, é como se fosse uma impressora bem antiga. E aí, eles mimeografavam e vendiam. Eles mesmos vendiam para o leitor. Então, eles tinham contato direto com essas pessoas. Essa poesia marginal, ela tem muitas gírias, ironias, muito coloquialismo, imita muito o jeito de falar das pessoas. E o principal tema é a vida nas cidades, né? E também
explora muito a preocupação social que os artistas tinham. Enfim, era bem interessante o que eles faziam, né? De vender os próprios livros e tudo mais. Os principais são o Paulo Leminski, Chacal e Torquato Neto. Inclusive, o Chacal ainda tá vivo. Eu gosto de falar quando as pessoas estão vivas porque, sei lá, às vezes a gente acha que a gente só estuda gente morta, mas não é bem assim. E aí, o principal nome mesmo é o Paulo Leminski, tá? A poesia dele é muito boa. Vamos ver um pouquinho? Razão de Si. Esse foi o primeiro poema do Paulo Leminski que eu conheci muitos anos atrás, então por isso que eu escolhi. Escrevo. E pronto. Escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece, e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. A aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vi. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Então é bem legal ele refletindo, né, sobre o ato de escrever, e ele usa expressões tipo, velho, tô escrevendo aqui porque eu tô tonto. É por isso que eu tô com vontade de escrever, porque eu tô bêbado. E as estrelas parecem letrinhas no papel. Enfim, ele tá bêbado. E ele fala, ninguém tem nada com isso. Eu escrevo apenas, tem que ter porquê. Tipo, não me enche o saco. Eu quero escrever, eu escrevo. Eu tô tonto, eu escrevo. Entendeu? Tô inspirada, eu escrevo. Então é isso. É um poema bem simples, né? Essas partes, tipo, a aranha tece teias e tal, é tipo, cara, é uma vida normal, sem nenhum. Não precisa de frufru, sabe? E não deixa de ser uma poesia bonita, né? Uma poesia legal. E esse tem uns poemas bem pequenininhos dele também. Antes que a tarde amanheça e a noite vire dia, põe poesia no café e café na poesia. Então é simples, é fácil de entender. E você poderia comprar diretamente das mãos de Paulo Leminski um, como é que chama? Um livro, né? Mimeografado. Literatura engajada. Mais uma vez, isso vai ter a ver com a ditadura, né? É a parte da literatura que se empenhou em resistir ao AI-5. Provavelmente vocês conhecem também outros movimentos, outras formas de arte, né? Acho que a música foi a que fez mais, teve mais impacto, né? Então vocês conhecem músicas da Elis Regina, né? Aquela música O Bêbado e a Equilibrista, música do Caetano, que fala sobre isso, músicas do Chico Buarque, que criticam a ditadura. Então, aquela amanhã há de ser outro dia, né? Então tem muitas músicas que falam sobre isso. Mas a literatura não ficou de fora. Então, como que funciona, né? Tem muitas metáforas, alegorias, símbolos. Por quê? Lembra que tem censura, né? Então, nessas músicas, por exemplo, eles não falam diretamente, né? Tipo, a Elis Regina vai falar, tipo assim, chora a nossa pátria, isso é até meio óbvio, né? Mas ela fala, tipo assim, do irmão que foi embora, tipo, as pessoas deportadas. Então não é tão óbvio, né? E aquela música Afasta de mim esse cálice, que parece que é uma música religiosa, mas na verdade é Afasta de mim esse cálice de cala a boca, né? Então, as pessoas percebiam, mas a ditadura não conseguia barrar. Então é isso que essa literatura vai tentar fazer, né? Por isso ela precisa de metáforas, de usar figuras, para não ficar tão óbvio, para não ser pego tão fácil. Nos anos finais da ditadura, os textos começam a ficar um pouquinho mais explícitos, tá? Falando, né, da violência, do exílio, das coisas que aconteciam na ditadura. Então, tem esses livros aí, A Festa do Ivan Ângelo, que conta sobre um grupo, acho que de nordestinos que chega a Belo Horizonte e são brutalmente tratados pela polícia, denuncia a violência, né, policial. Sombra de Reis Barbudos, que fala do abuso do poder estatal. Mas o mais famoso é o livro Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, que ele conta a história dele mesmo, como alguém que lutou, foi preso e até exilado. Então ele conta a história dele nesse período.
E por fim, a literatura brutalista. É até difícil de dizer, porque realmente a literatura brutalista é muito brutal, é muito agressiva, muito violenta. É um livro, é um texto que te machuca, de verdade. Então, ele. Descrição da violência: assalto, violência física, homicídio, tudo isso. E personagens que, sinceramente, não estão nem aí. Eles matam mesmo, eles fazem as coisas mesmo, eles tem até uma certa futilidade na violência, do tipo, tem uma história, né? Um dos principais é o Rubem Fonseca, e ele conta uma história de uns caras, chama Feliz Ano Novo. Eu não recomendo a leitura se você é uma pessoa sensível. Eu, por exemplo, queria não ter lido, mas tive que ler por causa da faculdade. Que mostra um grupo de marginais, eles entram numa casa para roubar, só que, tipo assim, eles começam a fazer várias coisas, assim, horríveis, e aí uma das coisas que eles fazem é atirar, tipo, mandar as pessoas ficarem em pé na parede e atirar pra ver se elas vão grudar na parede. Tipo, eles matam as pessoas só por isso, porque eles querem saber se elas vão grudar na parede ou não. Claro que tem uma discussão social muito forte e tudo mais, mas é um texto difícil de ler, porque até a linguagem te bate. Entendeu? A linguagem é muito agressiva, é muito bruta, é muito crua, sabe? Muitas gírias, muitos palavrões, tipo assim. E a análise que os personagens fazem das situações, você fica assim, credo, que é isso? E eles não têm nenhum arrependimento, eles não têm nenhuma redenção, nenhum arco redentivo, né? Que é quando o personagem era mal, mas aí ele. Não, é a violência pela violência. Então, mostra muita crueldade inerente aos centros urbanos, tipo, onde tiver muita gente aglomerada vai ter violência. Igual eu falei, a linguagem, assim, muito crua, muito chocante. E aí, os principais nomes são Rubem Fonseca, Patrícia Mello, Marçal Aquino, sendo que desses três, o principal é o Rubem Fonseca, tá? Então, gente, essa foi a literatura contemporânea, parte um. Na aula que vem, a gente fala um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje na literatura, né? Dos anos 80 para cá, o que rolou. Então, gente, é isso. E até semana que vem. Tchau, tchau.